o dedo na ferida, talvez do seu pecado. Eu não sei, querido, o que é que Deus vai falar ao seu coração, mas eu sei de algo, que se você abrir o seu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia, amém, amém? E eu queria que você chegou lá comigo em Juízes, capítulo de número 14. Sim ou não? Aleluia. E no versículo de número 1, Juízes 14, no versículo de número 1, ele começa a falar a história de Sansão. Vamos lá? Ele diz assim: E desceu então Sansão a Timnate, e vendo a Timnate, avistou uma mulher, uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, dizendo: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Respondeu então, porém, o seu pai à sua mãe, dizendo: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Disse, porém, a Sansão, seu pai: Toma essa para mim, porque ela muito me agrada. Eu quero chamar a sua atenção, querido, nessa noite, para que nós possamos aprender algumas coisinhas com Sansão. Antes de nós avançarmos nessa história dele, eu quero te lembrar quem era Sansão. Se nós voltarmos um pouquinho na nossa Bíblia, no Velho Testamento, e a gente for lá em Números 6, vai lá comigo, Números, capítulo de número 6, aleluia, Deus é bom, amém, querido? Glória a Deus. Números, capítulo de número 6, no versículo de número 1, ele vai falar um pouquinho sobre aquilo que Sansão era. Sansão, querido, era um nazireu. E quem era o nazireu? O nazireu, querido, era aquele que era separado por Deus. Era aquele que desde o seu nascimento, ele era consagrado ao Senhor. E se ele era consagrado ao Senhor, existia uma série de coisas que ele precisava fazer por ser um nazireu. E aqui em número 6, no versículo de número 1, ele começa dizendo assim, ó: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e disse-lhes que quando alguém, seja homem ou seja mulher, fizer o voto especial de nazireu, a fim de se separar para o Senhor, ele vai começar a falar agora uma lista de coisas. Ele diz: Esse deve se abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá as uvas frescas nem secas. Por todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faça da uva, desde os seus caroços até mesmo as suas cascas. Por todos os dias do seu voto de nazireado, navalha não se passará sobre a sua cabeça, até que se cumpram os dias pelos quais ele se tenha separado para o Senhor. Este será santo e deixará crescer as guedelhas do seu cabelo até a sua cabeça. Todos os dias da sua separação para o Senhor, esse não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará pelo seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã, quando estes morrerem, porquanto o seu nazireado ao Senhor está sobre a sua cabeça, e todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. O que é que está falando aqui? Deus aqui, através de Moisés, está ensinando o que um nazireu devia fazer. Aqui está dizendo que dentre muitas coisas, se você ler depois até o versículo 21, vai continuar a falar sobre algumas regras que o nazireu precisava. Eu sei que você sempre ouviu falar que a força de Sansão estava ligada ao seu cabelo. Você lembra dessa história ou não? Mas por que estava ligado ao seu cabelo? Porque, querido, uma das coisas que Deus pediu que fosse deixado naquele que era nazireu, tanto o homem quanto a mulher, era o seu cabelo. E enquanto a fidelidade àquilo que Deus pediu existisse, a fidelidade de Deus quanto ao cumprimento das promessas também se mantinha de pé. E aí a gente vai, querido, para a história de Sansão. Nós estamos aqui em um determinado momento da vida de Sansão, que ele vai e ele avista uma mulher, e ele decide tomar essa mulher para si. Não sei se você começa a prestar atenção assim como eu prestei, mas quando Sansão ele chega, ele comunica isso para os seus pais, parece que os pais de Sansão não aprovam, não é assim?
E os pais de Sansão começam a falar assim: puxa, será que não tem mulher bonita dentro do nosso povo para que você pegue uma estrangeira? Aí você pode se perguntar: Leandro, por que é que os pais de Sansão estão dizendo isso? Porque dentre o costume judaico, dentre o costume do povo de Israel, até mesmo por uma ordenança de Deus, eles não deveriam, irmãos, se misturar com outros povos, mas eles deveriam manter santo ou separada a sua descendência. Eles se casavam entre eles, as pessoas dentro do mesmo povo. O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, acerca da vida de Sansão, é que ainda que ele tenha sido separado, ainda que ele soubesse o que ele tinha que fazer, nós vamos identificar um sério problema na vida de Sansão. Porque Sansão, irmão, ele sabia qual eram as suas qualidades, mas num certo momento ele passou a esquecer das suas fraquezas. Nessa noite, irmão, eu não quero falar sobre a sua qualidade, mas eu quero falar sobre o seu ponto baixo. Nessa noite eu quero falar, queridos, sobre aquilo que tem te impedido de crescer. Muitos de nós achamos que o sucesso da nossa vida está ligado ao quanto nós melhoramos aquilo que nós somos bons. Mas eu posso falar para você nessa noite, irmão, que o que determina o lugar que você vai chegar não é a grandeza das suas habilidades, mas são exatamente as suas deficiências. Muitos de nós, irmãos, temos focado a nossa força em dinheiro, em aumentar as nossas qualidades, mas nós temos sido parados por causa dos nossos problemas, por causa da nossa debilidade, da nossa fraqueza. Imagine comigo aqui, se a gente pegasse agora uma corda e a gente fosse puxar um carro. Você consegue imaginar isso comigo? Você pode imaginar uma corda ou uma corrente, tanto faz. Aí de repente o que acontece? A corda que você tem, ela é muito pequena. E você precisa começar a emendar uma série de cordas ou uma série de partes de uma corrente. De repente você vai lá, prende num carro, prende no outro carro, só que o que acontece? Quando você emenda essas cordas e essas correntes, umas são mais grossas e outras são mais finas. Pergunto para você agora: a força que você vai poder fazer e puxar nessa corrente, nessa corda, vai ser a força que a mais grossa pode suportar, ou vai ser a força que a corda mais fina pode suportar? Mais fina. Ou seja, ainda que eu tenha a maior parte da minha corrente, querido, pedaços que suportam muito peso, o peso que eu posso puxar ou carregar não é determinado pelas partes fortes da minha corrente, mas pela parte fraca da minha corrente. O que é que você está querendo dizer, Leandro? Eu estou querendo dizer, irmão, que muitas vezes nós temos lembrado muito das nossas qualidades, dos nossos pontos fortes, mas nós temos caído como ministros porque nós não temos lembrado das nossas partes fracas. Nós temos caído como marido, como esposa, como empresários, como filhos, porque nós temos olhado muito para aquilo que nós somos bons e temos esquecido de tratar aquilo que nós não somos bons. Ou seja, se você quer crescer, se você quer avançar, se você quer viver uma vida bem-sucedida, é bom você saber naquilo que você não é bom, começar a se tratar e parar de brincar com fogo. Sansão sabia, querido, da sua força, ele sabia daquilo que ele tinha, ele sabia, e você vai ver comigo, nós vamos ler aqui, em alguns momentos ele até se gaba dos seus pontos fortes. Mas deixa eu falar para você, querido, Sansão não caiu por aquilo que ele era bom, mas ele caiu porque ele não cuidou aquilo que ele era fraco. E aqui nós estamos diante de uma situação e um problema que derruba a vida de muitas pessoas, que se chama mulher, que se chama homem. O que eu quero falar para você nessa noite, irmão? Aprenda como não fazer nisso como Sansão fez. A vida de Sansão era para ser uma vida maravilhosa, mas chegou um momento que ele começou a olhar para onde não devia. Chegou um momento que ele começou a perder o foco. E se você continuar a ler comigo agora, vai lá, continua comigo. Em Juízes, capítulo de número 14. Volta lá. Aleluia. No versículo de número 5. Chegou lá? Juízes 14, 5, e ele diz assim:
Desceu, pois, Sansão com seu pai e a sua mãe até Tinate. E chegando ele às vinhas de Tinate, chegando aonde? Chegando aonde? Diga comigo, vinhas. Irmão, na vinha tem o quê? Uva. O que é que a gente leu, irmãos, em número 6? Que em hipótese alguma, aquele que era nazireu podia comer ou podia tocar uva. Nem casca, nem semente, nem o resultado. Então de onde é que Sansão está? Perto do fogo. Ele está perto do problema. Sabe, irmão, muitas vezes, sabe por que nós temos caído? Porque nós temos ignorado que um dia nós podemos ser tentados e nós podemos não resistir. Sansão estava se colocando em uma situação, problema para ele, irmão. Ele sabia o que ele não podia. Se ele sabia que ele não podia, qual era o lugar que ele deveria estar? Qualquer um, menos ali. E o que é interessante, irmãos, é que estando em um lugar que ele não deveria estar, ele passou a fazer coisas que ele não deveria fazer. Ele desce para um lugar onde ele não deveria estar, ele avista uma mulher, ele acha bonita, mas não era uma mulher do seu povo, era uma mulher mundana. Leandro, o que é que você está dizendo? Sabe, irmão, nós só iremos nos apaixonar pelas mulheres do mundo, se um dia nós olharmos para as mulheres do mundo. Nós só iremos nos apaixonar por os homens do mundo, se um dia nós olharmos para os homens do mundo. O que é que você está querendo dizer, Leandro? Se você sabe o que você tem que fazer, irmão, frequente os lugares que vão te ajudar a fazer o que você tem que fazer. Em contrapartida, se existe algo que é errado, você não deve passar ou frequentar esses lugares, mas você deve estar indo longe. Sabe por quê, irmão? Porque é na fraqueza, é naquilo que você talvez tenha dificuldade, que o diabo vai te tentar mais. E sabe qual é o problema? Pode ser, irmãos, que grande parte da nossa vida, meses, semanas e anos, a gente consiga dizer não para aquilo que é errado, mas pode ser que mesmo vivendo uma vida certa, chegue um momento que você erre, e talvez um erro em uma ocasião pode estragar a sua vida por completo, irmão. O que é que eu estou querendo dizer para você? Irmão, Deus te deu qualidades, Deus te deu coisas que você é bom, você deve tratá-las, você deve incentivá-las para que elas possam crescer, mas existem coisas que a sua carne grita que a minha carne não grita. Existem coisas que Paulo reconhecia que ele era fraco. Existiam coisas, irmão, que Paulo chega e ele fala sobre espinho na carne, e ele diz: Pai, se possível, aparta de mim esse perseguidor, aparta de mim esse espinho. Nós sabemos que não era doença, nós sabemos que eram pessoas que perseguiam o ministério de Paulo. De repente Deus chega para ele e fala assim: Paulo, a minha graça te basta. Mas deixa eu falar para você, querido, a graça de Deus, ela te basta. Mas o problema é que nem sempre você está olhando para a graça. Tem vezes que você está olhando para outro lugar. Perto do problema, você não é atraído para Deus, você é atraído para o problema. Efésios 6 diz que o Espírito milita contra a carne e cada um tenta dominar, fazendo você fazer aquilo que ele quer. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Nós temos sido criados e ensinados a passar mais tempo na carne do que no Espírito. Ou seja, eu digo para você, qual seria o normal para aqueles que são nascidos de novo? Ter uma facilidade para fazer aquilo que é certo. Mas infelizmente, pelo estilo de vida que muitos vivem, o normal ou mais fácil não é fazer o certo, tem sido fazer o errado. Leandro, do que você está querendo dizer? Irmão, eu estou querendo te ensinar como prosperar na sua vida. Eu estou querendo te ensinar nessa noite como parar de ficar patinando. Eu estou querendo te ensinar, irmão, como não ficar pecando de 6 em 6 meses. Eu estou dizendo para você que se existe um chamado na sua vida, existem coisas que nós já não temos mais como sendo lícito. Se nós somos santos, se nós somos separados para Deus, não é isso que 1 Pedro 2,9 diz? Vocês são nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo escolhido. Você é um sacerdote, você é alguém que Deus separou. Ou seja, se você continuar andando no meio das vinhas e no meio do povo ímpio, a tentação vai ser maior do que ela poderia ser se você estivesse andando longe das vinhas e longe do povo ímpio.
Aleluia. Avança comigo. E ele diz assim, no versículo de número 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e a sua mãe, chegando até as vinhas de Tinate, tinha um leão novo rugindo, e saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão. Meu irmão, você imagina essa cena, ele pegando e rasgando de cima a baixo esse leão, e diz que ele despedaçou como se fosse um cabritinho. E não disse Sansão nem ao seu pai e nem à sua mãe o que tinha feito. Eu vou falar de novo para você. De repente, vamos aqui contextualizar para ficar mais fácil você entender. Ele estava lá, no meio do povo filisteu, um povo que ele não deveria estar, um lugar onde ele não deveria estar, olhando para coisas que ele não podia comer. Aí de repente o que acontece? Vem diante dele um leão. E meu irmão, sabe o que é engraçado? É que ou ele matava ou ele morria. Ele estava em uma situação, ele se colocou em uma situação onde ele estava sozinho. O pai e a mãe dele, irmãos aqui, ou outras pessoas poderiam ter livrá-lo, mas porque ele ter livrado a vida dele, mas porque ele estava sozinho, num lugar onde ele não deveria estar, ele precisou fazer algo que ele não deveria fazer. E o que me chama a atenção é que a Bíblia faz questão de mostrar que ele não contou para os seus pais. Olha aqui, começa a ver comigo o que está acontecendo. Ele está num lugar, ele olha e ele decide casar com uma mulher que não era para ele casar. Só que sabe o que acontece? Ele não estava acostumado a fazer coisa errada. Por isso ele vai lá e fala, pai, mãe, é ela que eu quero casar. Mas sabe qual é o problema, irmão? Ao invés de se arrepender, ouvir os seus pais e mudar de vida, ele continua dando um rolezinho no mesmo lugar. E o que acontece? Chega uma outra situação, onde algo acontece e ele já não conta mais, mas agora ele esconde. O que eu estou querendo dizer para você, querido? Quanto mais a gente passa o tempo no pecado, mais a gente afunda no pecado. Quanto mais a gente coloca a sujeira da nossa vida debaixo do tapete, pior ela vai ficando. Leandro, o que você está querendo dizer, meu irmão? Se arrependa exatamente no momento em que você fizer algo errado. Busque ajuda, fale das suas fraquezas, porque a Bíblia diz que onde existe unidade, o Senhor ordena a bênção, porque naquilo que o Fábio é fraco, talvez eu seja forte, e eu posso ajudá-lo uma vez que eu saiba das deficiências dele. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Nós gostamos de levantar as nossas qualidades e gostamos de esconder as nossas fraquezas. Nós gostamos de falar daquilo que nós somos muito bons, mas nós não gostamos de tocar no assunto daquilo que nós não somos tão bons. Mas sabe qual é o problema, irmão? Aquilo que você é bom, por melhor que seja, vai ser parado por aquilo que você tem deixado debaixo do tapete. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que eu tenho problema com mulheres. Irmão, se você tem problema com mulher, o que é que você tem que fazer? Não ficar sozinho com mulher. Pastor, eu tenho problema com homem. O que você vai fazer? Não vai ficar sozinho com homem. Pastor, eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema com outras coisas. Você tem problema com dinheiro? Daqui a pouquinho a gente vai ler o texto de Judas. Sabe, e eu falo para você, se você tem problema com dinheiro, você não deve ficar perto do dinheiro. Amém ou não amém? Mas sabe qual é o problema? Muitos de nós não estamos prontos para dar alguns passos atrás. Como assim, Leandro? Às vezes a gente consegue viver uma vida onde as nossas qualidades elas são tão boas no casamento, no ministério, no trabalho, que a gente rapidamente é promovido. Rapidamente a gente está fazendo as coisas. Mas nós somos normalmente promovidos por aquilo que nós somos bons e não por aquilo que nós não somos bons. Deus desenvolveu a sua vida com tantos dons, as pessoas elas esquecem de considerar algumas coisas, como caráter,
Algumas coisas como falar a verdade, algumas coisas como fofoca, algumas coisas como você pegar aquilo que não é seu. E você de repente está em uma situação onde você está no trabalho e onde todos os dias tem uma mulher ou tem um homem que dá em cima de você. Aí o que é que você faz? Você vai lá e você continua todos os dias sendo exposto a isso. E você fala, não, vai passar, vai passar, vai passar. Deixa eu falar para você, querido. Se for preciso fazer algo para que a gente não erre, nós precisamos aprender a tomar atitudes drásticas. Se você, querido, todo dia está sendo tentado num lugar do seu trabalho, quanto ao do adultério, sabe o que você tem que fazer? Ora para duas coisas acontecerem. Ou para Deus tirar essa pessoa do seu trabalho e colocar ela em outro trabalho que ela vai ganhar tanto quanto ou mais, ou para Deus abrir uma porta para você. Mas sabe qual é o problema, irmão? A gente gosta de ficar indo pelos mesmos lugares, andando no meio das uvas, quando você não pode chupar uva. Aleluia, do que é que eu estou falando? Sobre você ligar o radar da sua vida. Sabe, irmão, saber aquilo que nós temos que fazer a gente sabe, mas às vezes nós não estamos dispostos a fazer. Sabe por quê? Porque talvez reconhecer as nossas falhas, as nossas dificuldades vai fazer com que as pessoas pensem algo sobre nós que não nos deixa confortável. Aí eu estou lá, estou liderando um departamento, estou liderando um ministério, e eu começo a ter problema na minha casa, eu começo a ter problema financeiro, eu começo a ter uma série de problemas e eu vou escondendo do pastor, eu vou escondendo do líder, por quê? Não, já pensou se o pastor me tirar do departamento, o que o povo vai pensar? Meu irmão, deixa eu falar para você, pode pensar o que quiser de mim, pode pensar o que quiser de você, porque não importa o que as pessoas pensam, importa o que Deus pensa. Eu prefiro, irmãos, em alguns momentos da minha vida sair de cena, ou em alguns momentos falar não, em alguns momentos ficar quietinho sendo tratado, do que lá na frente por algo não tratado, eu causar um escândalo, e eu começar, querido, a sofrer danos que eu não precisaria sofrer. Se Sansão tivesse ouvido os conselhos dos seus pais, ele já não estaria mais aqui. Eu fico às vezes me perguntando, irmãos, quantos conselhos Deus tem dado e a gente não tem ouvido? Quantas coisas a palavra tem falado para nós e nós temos deixado de lado? Irmão, Deus te separou para um propósito maravilhoso. Deus tem uma vida maravilhosa para você, mas a vida de santo exige de nós caminhos de santo. E eu falo para você, enquanto o caminho de pecado e do ímpio é da direita, o caminho do santo é da esquerda. Mas talvez, para viver esse estilo de vida, nós precisamos começar a andar e fazer escolhas melhores. Aleluia. Acompanha comigo aqui. Aí você pode falar assim, Leandro, por que é que ele não contou? Porque ele sabia que estava fazendo algo errado. Número 6, você leu que ainda que o pai e a mãe morressem, ele não podia nem ir no velório do pai e da mãe. Aí ele está lá e ele está com um animal morto na sua mão. Ele estava quebrando aquilo que ele deveria fazer. E no versículo de número 7 diz assim: depois então desceu e falou àquela mulher, e ela muito se agradou. Olha aqui, você entendeu o que está acontecendo? Ele vai lá e fala para o pai e para a mãe, é aquela ali que eu quero. Eles falam, sai fora, quer sair em enrosco. Aí ele vai lá e nem liga. Aí ele vai lá no meio da vinha, rasga o leão como se fosse um cabritinho. Não conta para o pai. Só que ele chega lá para a mulher e conta o que aconteceu. Estava lá no meio da vinha e eu peguei e eu rasguei o leão. E aquela mulher acha o quê? Bum! Sabe, irmão, você consegue perceber como um abismo puxa outro abismo? Se aquela mulher fosse uma mulher de princípios, ela ia falar assim, e agora, o que você vai fazer, já que você tocou em algo que era morto? E agora, o que é que você vai fazer, já que a sua vida está indo toda torta? Deixa eu falar para você, irmãos, amigo que ajuda a te esconder aquilo que é errado, não é amigo. Pessoas que ajudam você a fazer aquilo que é contra a palavra de Deus, não deveriam estar andando com você. O que é que a gente está falando nessa noite? Sobre picanha. A gente está falando sobre alimento sólido, amém, irmãos? A gente está falando sobre aquilo que a nossa carne grita, mas o desfecho da vida de Sansão não era para ser como foi, irmão, porque ele não foi separado para dar errado.
Se a gente acelerar um pouquinho a história aqui para a gente ganhar tempo, o que aconteceu com Sansão? Depois desse encontro aqui com Dalila, ele leva ela para casa. E Dalila, irmãos, ela começou a funcionar como uma espiã do povo filisteu. E ela começou a diariamente tentar descobrir o que trazia força para Sansão. Porque Sansão vencia todas as batalhas contra o exército inimigo, irmão. E ele ia lá, acabava com o exército inteiro. Com uma queixada de jumento, matou um monte de homem. De repente foi lá, colocou fogo no rabo da raposa. Elas saíram correndo no arraial e acabou com tudo. E de repente ela ficava lá. E sabe qual era o problema? Sansão ficava fazendo joguinhos. Ah, se você me amarrar com corda assim, vai acabar minha força. Ah, se você fizer isso, vai acabar minha força. Sabe por quê, irmão? Porque ele estava olhando apenas para as suas qualidades. E ele estava esquecendo, querido, das suas limitações e fraquezas. Ele estava olhando para a beleza daquilo que ele podia quanto a poder, mas ele estava esquecendo que existia poder, porque ele estava sendo fiel em outras coisas. Assim como a fidelidade traz a bênção, a infidelidade traz a maldição. Do que é que eu estou falando para você nessa noite? Sobre como você preservar a sua vida, irmão. Deus não quer que você fique um tempo bem, um tempo mal. Um tempo bem, um tempo mal. Um tempo bem, um tempo mal. Mas como é que Deus pode fazer com que a nossa vida seja bem, 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 bem e não bem, mal, bem, mal, bem, mal? Ele já fez. Ele deu a palavra. E a Bíblia diz que se nós ouvirmos a palavra e praticarmos, Deuteronômio diz que nós vamos ser abençoados na entrada, nós vamos ser abençoados na saída. Resumo da ópera, o que aconteceu? De repente chegou um dia que ele não aguenta a mulher na orelha dele. Marido, já aconteceu aí algum dia que sua mulher ficou, e você falou assim, tá bom, vai logo. Já aconteceu isso com você ou não? Não, não é só em casa que acontece isso às vezes. Aí você está lá naquela discussão, naquela briga, e aí você nem concorda com o que ela está dizendo, mas você fala, beleza, está tudo beleza, porque você quer acabar. Chegou uma hora que Sansão não resistiu a Dalila, ele falou assim, beleza, beleza, é só cortar meu cabelo. Quando ele estava despercebido, Dalila corta o seu cabelo e a sua força vai embora. Como termina a história de Sansão? Depois você pode ler todo o capítulo na sua casa. Ele clama mais uma vez quando ele estava preso no meio dos filisteus, e ele diz, Deus, que só mais uma vez o seu espírito se aposse de mim, para que eu possa derrubar as colunas desse lugar e matar todos os inimigos que aqui estão. Deus ouve a sua oração, mais uma vez Deus dá força para ele, e ele se mata e mata a todos. Meu irmão, pare e pensa comigo. Esse era o desfecho que Deus tinha para a vida de Sansão, sim ou não? Não. Mas as escolhas de Sansão o levaram a esse desfecho. Qual o desfecho que você quer no fim da sua vida? Como você quer chegar lá na frente? Como você quer ter o seu ministério lembrado? Como você quer ter a sua família construída? Como você quer estar, querido, bem financeiramente? O que você vai fazer lá, querido, tem tudo a ver com as escolhas que você faz hoje. Porque a Bíblia diz que em Cristo você foi predestinado para um futuro de sucesso. Romanos 8 diz que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Mas o sucesso da nossa vida está diretamente ligado com as nossas escolhas da palavra de Deus. Do que é que eu estou dizendo, querido? Eu estou te dando dica de como viver uma vida maravilhosa. E essa vida maravilhosa fala sobre fazer escolhas que às vezes vão nos tirar de lugares, às vezes vão incomodar a nossa carne, às vezes vai te fazer expor coisas que têm minado a sua vida. Pastor, mas eu já estou num patamar no ministério que se alguém descobrir isso da minha vida, vai acabar com tudo. Meu irmão, quanto antes descobrir, melhor para você. Assim como um câncer que não é descoberto, vai minando e vai minando até chegar a um ponto que não tem tratamento, assim é a vida de escolhas erradas, ocultas e escondidas.
Eu sei que você sabe o que tem que fazer. Eu sei que você luta diariamente com dificuldades. Mas, querido, talvez o que você não tem feito é exatamente pedir auxílio para pessoas. Talvez você não tenha jogado com transparência. Talvez você tenha cometido um erro após o outro para esconder. E eu falo para você, irmão, não importa a vergonha que você tenha que passar hoje para mudar. Ela sempre vai ser menor do que a vergonha que você vai passar amanhã por não ter mudado. Vou falar de novo isso porque essa frase é legal. Não importa, irmão, o tamanho da vergonha que você tem que passar hoje para mudar, ela sempre será menor do que a vergonha que você vai passar amanhã por não ter mudado. Essa frase vai para a internet, hein? Essa frase é boa. Qual é a vergonha que você quer passar? A menor ou a maior? Ah, pastor, é claro que é a menor. Então bora vencer a carne? Bora compartilhar e pedir ajuda para o seu líder de departamento? Bora parar de terceirizar a culpa? Eu acredito, querido, que Sansão, como um jovenzinho, deve ter falado para o pai dele, vocês não sabem de nada, aqui eu vou pegar ela, eu vou descobrir os planos dos filisteus, porque ela é do povo filisteu, porque o versículo que eu pulei, o 4, propositalmente, lá Sansão dizia que Deus estava envolvido nisso, que era um plano de Deus para acabar com os filisteus. Aí ele vai lá, não, vocês não sabem de nada, eu vou pegar ela de informante aqui. Sabe, irmão, o tiro saiu pela culatra. Porque ao invés dele usá-la para vencer, e o que eu digo para você, ele não precisava dela para vencer, porque ele já estava vencendo. Foi ele que foi vencido. Aí, a gente vai ler lá em João capítulo de número 12, vai lá comigo. Falando sobre o exemplo de Judas. João 12, no verso de número 6. Pergunto para você, será que Judas, quando Jesus o escolheu, ele era um homem sem qualidade nenhuma? É certo que não, porque nós sabemos que quando Deus olha para cada um dos homens, e quando Ele olha ali através de Jesus para Pedro, Jesus diz, Pedro, você vai deixar de ser um pescador de peixes, e você vai se transformar em um pescador de homens. Ou seja, para Judas ser levantado como um tesoureiro de Jesus, com certeza ele no mínimo sabia fazer conta. Com certeza ele sabia negociar e comprar coisas. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Existem coisas que nós podemos ver quanto a qualidades e defeitos, mas existem coisas que nós não conseguimos ver. E talvez, irmão, esse probleminha que Judas tinha com dinheiro, ele não pôde ser visto pelas pessoas, e é interessante que durante 3 anos e meio, as pessoas estavam andando, diariamente era comprado coisas, era recebido ofertas, porque todos os discípulos que andavam com Jesus abdicaram do seu trabalho. Jesus mantinha todos os 12 e os agregados que chegaram depois, ou seja, muito dinheiro rolava, querido, no ministério de Jesus. E era nesse interim, João 12, no versículo de número 6, ele diz assim, ora, Judas dizia isso, não porque tinha o desejo de cuidar dos pobres, mas porque era ladrão. E por possuir a bolsa, subtraía o que nela era lançado. O que é que está acontecendo? De repente aqui Maria, ela chega diante de Jesus e quer jogar um bálsamo. Aí ele diz, não seria muito melhor, ao invés de jogar o bálsamo no pé, a gente vender e usar dinheiro para os pobres? Esse comentário do versículo 6 é um comentário do autor. Por quê? O autor está escrevendo isso depois que aconteceu. Naquele momento ninguém sabia que Judas era ladrão. As pessoas descobriram quando ele traiu Jesus lá no Getsêmani ao dar o beijo no rosto. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Essa
procedência de Judas, ela foi acontecendo de pouquinho, e ninguém conseguia perceber, mas porque ele cometeu um dia, ele cometeu outro, chegou num dia, que ele não apenas roubava a bolsa, mas ele vendeu por moedas de prata o nosso Salvador. O que é que eu estou querendo dizer para você? Querido, você sabe onde é a sua fraqueza. Quanto mais tempo você continuar nesse lugar, quanto mais tempo você continuar debaixo dessa tentação, você vai continuar errando. E chega uma hora que de tanto errar caleja. E você já não mais erra nessas proporções pequenas, mas você perde o controle e começa a ir para coisas grandes. O que eu estou querendo dizer para você, irmão, se você tem problema com dinheiro, e diariamente você é tentado no seu trabalho acerca de dinheiro, muda de setor ou muda de trabalho. Aí você fala assim, não, Leandro, eu tinha um problema, eu já errei uma vez, eu já roubei uma vez, e agora eu preciso da minha segunda chance para mostrar que eu mudei. Meu irmão, isso é uma idiotice. Me permita usar essa palavra. Eu lembro de uma vez uma pessoa falando comigo, né, e tinha tido um problema em uma determinada igreja que o tesoureiro tinha roubado. E aí passou um tempo, foi lá, acertou, e ele ficou de disciplina, foi tratado. Aí as pessoas falam assim, nós estamos reintegrando ele novamente na tesouraria, para que ele possa aprovar a sua mudança. Pelo amor de Deus, irmão. Se uma pessoa ela teve um problema com dinheiro, ela vai trabalhar dando aula, ela vai trabalhar limpando banheiro, ela vai trabalhar pregando. Nós acreditamos na mudança, mas tudo que ela não vai fazer é ficar sozinha perto de uma bolsinha de dinheiro. Você fala assim, como, pastor? Você não acredita numa mudança? Vamos lá, vamos pegar um exemplo que faça você pensar. Aí de repente tem um homem, um pedófilo, que ele vitimou 30 crianças. Cumpriu a sua pena na cadeia e ele saiu. Só que como ele fez essas vítimas quando ele ainda era um jovem, um adolescente, agora ele decidiu que ele quer ser professor de educação infantil. Ele vai, faz a sua faculdade, ele termina, e aí o que acontece? Ele é formado na faculdade, ele é um professor, daí a gente vai o quê? Colocar ele para dar aula numa sala com 20 crianças, porque nós estamos dando a oportunidade de mostrar que ele mudou. Quantos colocariam o seu filho nessa sala? Sabe, irmão, percebe como a gente é incoerente? Aí você fala assim, pastor, você acredita na mudança? Eu acredito, querido, acredito que ele nunca vai mais fazer. Só que eu não vou deixar, querido, uma oportunidade dele ser tentado e voltar a fazer aquilo que ele fez. Pastor, mas ele não pode trabalhar? Pode, irmão, ele pode trabalhar em qualquer lugar, menos onde tem criança. O que é que você está querendo dizer, Leandro? O que é que tem limitado a sua vida? O que é que tem limitado o seu ministério? Sai correndo, irmão. Sansão sabia que ele tinha problema com mulher, o que ele tinha que ter feito? Corrido. José de repente está lá com a esposa do governador, a esposa lá de quem mandava em tudo, aí vai lá, fez o quê? Saiu correndo. Judas estava lá e falou assim, meu Deus, estou sendo tentado, é muito dinheiro, sabe o que ele tinha que ter feito? Jesus, o negócio é o seguinte, coloca outro aqui, porque não está dando. Se possível, aparte de mim esse cálice. Jesus não fez isso? Paulo não virou e não clamou por algo? Sabe, irmão, às vezes nós temos vivido uma vida com um problema porque a gente não tem sido inteligente de uma forma mínima. Do que é que você quer? O que eu quero que você entenda nessa noite, querido? Foge do pecado. Foge do problema. Se você tem, querido, você tem às vezes um casamento, você está 30 anos sendo tentado a adulterar, sendo tentado a trair sua esposa, pelo amor de Deus, vai conversar com seu líder, pede ajuda para ele. Pastor, faz 30 anos que eu tenho vontade de roubar, vai pedir ajuda. Pastor, faz 30 anos que eu tento parar de ser fofoqueiro e eu não consigo, vai pedir ajuda. Não, pastor, mas você não sabe. E, sabe, irmão, e aqui eu quero dar algumas dicas, como nós já começamos a dar. Pastor, como mudar? Como consertar as minhas fraquezas para que elas não me impeçam de prosseguir nas minhas qualidades? Primeiro, reconhecendo. Segundo, buscando ajuda. Terceiro, para de ver e ouvir. Como assim?
Aí você vai lá, e aí você tem alguma coisa no Facebook que te tira do sério? Tem alguma coisa no Facebook que você fica louco? Não é? Pode ser política, pode ser violência. Aí sabe o que você faz? Tem gente que fica com raiva todo dia, passando para dar uma olhadinha. Ah, pastor, todas as postagens daquela pessoa me dá raiva. Meu irmão, tem um negócio que chama unfollow, ou deixar de seguir. Clica lá. Você não precisa desfazer a amizade da pessoa no Facebook para não criar uma intriga, mas coloca lá, ocultar todas as publicações. Ela nem vai imaginar que não aparece na sua timeline. Só o que a gente está falando, todo dia estamos lá vendo. Todo dia a gente está observando. Aí o dia que não aparece, a gente vai lá e entra para ver. Aí a pessoa foi lá e você teve um problema. Lá é a mulher que o seu marido traiu, que a sua esposa traiu, ou o funcionário que te deu problema, e você fica fiscalizando como um inspetor a vida dele. Pelo amor de Deus, irmão, para de ver, para de ouvir, porque enquanto você não fizer isso, você vai ficar mantendo raiva no seu coração. Se Sansão tivesse ouvido o pai, tivesse saído fora, se Judas tivesse abandonado e abdicado o cargo, meu irmão, ele não teria traído. Um outro teria traído. Ah, pastor, mas ele nasceu para trair. Mentira, irmão. Nós sabemos que a profecia é quando Deus ele conta algo que ele sabe que vai acontecer. Judas teve o direito de escolha assim como todo mundo teve. Irmão, você tem o direito de fazer diferente. Não, pastor, mas tudo que eu errei na minha vida é culpa dos outros. Balela, irmão, para de se enganar. Não, pastor, mas você não sabe, todo lugar que eu vou, o diabo me tenta. Vai continuar tentando, irmão, porque ele não vai te tentar naquilo que você é forte. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Pede ajuda. Torna a sua vida um livro aberto. Ah, então eu vou chegar domingo à noite no culto e eu vou falar, irmão, sou viciado nisso. Não, irmão, não é assim também, para de ser. O que é que você vai fazer? Você vai tratar com as pessoas no bastidor. Se você está dentro da igreja hoje, olha a importância de você fazer parte de uma igreja. Porque na igreja tem pessoas que vão te ouvir, vão te ajudar, e elas não vão compartilhar. Eu vi um vídeo essa semana na internet, que o cara foi lá, e ele contou algo para o pastor, falou que ele tinha adulterado. Aí o pastor contou para a esposa chegou no culto de oração, irmãos, eu queria pedir aqui pela vida do irmão fulano de tal, que ele traiu a esposa essa semana, mas não é para você contar para ninguém, é só para você orar. A hora que o rapaz chegou na igreja, todo mundo, tô orando por você, viu? Tô orando por você, viu? Tô orando por você. Sabe, irmão, você ficou quietinho, mas pede ajuda. Para quem? Para o seu líder. Pede ajuda para quem? Para o seu pastor. Se Sansão tivesse ouvido os pais, se Sansão tivesse ouvido aquilo que ele aprendeu pela palavra em número 6, o desfecho dele não seria um desfecho de morte, mas seria um desfecho de sucesso. Se Judas tivesse saído do lugar, do cargo que ele tinha no ministério, talvez reconsiderado coisas, ele poderia até ter voltado, ou Deus poderia ter usado ele, fazendo com que Jesus o relocasse em um outro lugar. Aí você pode falar assim, pastor, mas essa tentação que eu tenho é Deus me tentando. Não, eu quero finalizar lendo 2 textos para você, em Tiago capítulo de número 1, querido, a tentação não é Deus tentando te deixar mais forte. Não vem tentação de Deus, a sua tentação vem da sua carne. E ela pode ser mais fraca ou mais forte, segundo aquilo que você está vendo, segundo aquilo que você está ouvindo, segundo os lugares que você está frequentando. Aí você teve um problema com bebida alcoólica, só que toda semana você está lá no boteco com seus amigos, você tomando Coca-Cola e eles tomando cerveja. Ah, pastor, eu estou evangelizando. Irmão, evangelizar, você faz outra coisa e não isso. Evangelizar você chama para um churrasco na sua casa onde não vai ter cerveja, você chama para ir no cinema, aí você está lá no mesmo boteco que você ficou 30 anos encharcando. Irmão, não vai funcionar. O que a gente está fazendo nessa noite? Aprendendo como não errar de uma forma inteligente. Tiago capítulo de número 1, no verso de número 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Meu Deus. Pastor, então Deus me conduziu ao deserto? Nananina não. Não, Deus está me trazendo essa prova? Nananina não.
Deus não está nesse negócio. Pelo que você é tentado? Pelas suas próprias concupiscências, pelas suas próprias paixões, pela sua própria carne. A sua carne e a sua natureza humana é isso que te tenta. Então o que é que Paulo está falando para Tiago? Está falando assim, o negócio é o seguinte: toda tentação, você pode fugir dela, você pode mudar de lugar, porque Deus não tem nada a ver. Não, pastor, eu estou aqui e eu vou ficar nesse lugar, porque Deus está querendo me ensinar algo. Meu irmão, Deus está querendo que você vaze desse lugar. Sai da presença de Jezabel, sai da presença de Dalila, sai da presença da roda dos escarnecedores. Pastor, Deus me plantou no meio dessa rebelião para eu ser luz. Pelo amor de Deus, irmão, é o diabo que está te colocando nesse lugar. Para de ser tonto. Salmo 1 diz, bem-aventurado, mais que feliz, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus me plantou, ei querido, aí eu uso as palavras, quando está lá de repente Abraão no inferno junto com o rico e Lázaro, e aí o rico vira e fala assim, deixa eu voltar, porque senão os meus familiares vão vir para o mesmo inferno que eu estou. Aí Abraão fala para ele assim, ó, eles têm a Bíblia, eles têm os profetas, se eles não ouvirem eles, ainda que um morto ressuscite, não vai fazer diferença. Ou seja, meu irmão, eles têm a palavra, eles têm aquilo que tem chego ao coração, as sementes que foram lançadas, e se você for naquele meio lá, meu irmão, na realidade quem vai ser contaminado é você. E aí para a gente fechar, 1 Coríntios 10, 13. Você está feliz hoje à noite? Irmão, essa palavra está te livrando da morte. Essa palavra está te livrando, querido, de perder seu ministério. Pastor, então onde eu vou arrumar minha namorada? Dentro da igreja. Onde eu vou arrumar os bons negócios? Dentro da igreja. Não, pastor, eu vou fazer o cara lá, ó, ele vai virar meu sócio. E ele é muito bom, mas ele é muito bom. A única coisa que ele é ruim é que ele é agiota. Não, pastor, ele é muito bom, ele é muito bom. A única coisa é que o dinheiro que ele tem, ele era laranja de uma pessoa aí, e aí ele, pelo amor de Deus. Não, pastor, é muito bom. A única coisa que ele tem é que ele tem um problema com adultério. De vez em quando ele dá uma fugidinha. Pelo amor de Deus, irmão. E aí em 1 Coríntios 10, 13 diz assim, ó. Não sobreveio sobre nós nenhuma tentação senão humana. Por quê? Porque é da sua carne que vem. Mas olha que interessante. Mas Deus é fiel e não deixará que sejam tentados acima do que vocês podem resistir. Antes, com a tentação, Deus sempre dará um meio de saída para que vocês possam suportar. Meu Deus, se a gente lesse só esse texto, estava feliz. Ou seja, veio o problema, tem saída, irmão. Ah, pastor, mas veio na hora que eu vi, veio de bate-pronto, na hora que eu vi eu estava fazendo. Mentira, porque a Bíblia está falando, irmão, que a tentação sempre dá para suportar e sempre tem uma rota de fuga. Chegou lá, o diabo falou, rouba, eu não, estou fechando o olho, estou saindo daqui. O diabo falou assim, adultério, estou fora, não quero nem sentir o cheiro, não quero nem ouvir, estou indo embora. Aí eu vou lá, você foi lá, não, eu vou falar mal, eu vou difamar, eu vou caluniar. Sabe, irmão, aconteceu algo só para fechar, para te mostrar, para você entender algo. A gente comprou um bolo de um determinado lugar esse final de semana para comemorar o aniversário da Kelly. E aí o que aconteceu? No meio desse bolo tinha um cabelo. E aí, bem grandão, irmão, bem grandão, no meio do bolo. A hora que a Kelly foi cortar, ela falou assim, não acredito que está isso. Aí o que a gente fez? Foi lá, filmou, puxando o cabelo do meio do bolo. Você comeu, mãe, tinha bolo no cabelo, você não sabia, né? Mas, né? Aí o que a gente pensou? Falou assim, eu vou lá no lugar e eu vou falar. Aí o que a gente pensou? A primeira coisa, vamos mandar as pessoas que são mais barraqueiras. Foi isso que a gente pensou. Eu não vou falar quem é que a gente cogitou de mandar. Não, a gente, vai você, vai você. E aí no fim das contas sobrou para quem ir? Aí eu cheguei, e aí eu fui lá, quando eu cheguei no lugar, eu estava com a camiseta do ha-ha-ha, cheguei lá ontem, e aí eu perguntando, tal, tudo bem, tal, não sei o que, eu queria encomendar um bolo, né, meu aniversário, quinta-feira, tal, não sei o que, assim, e aí eu falei assim, mas
eu comi um sabor de bolo, mas eu queria um outro sabor de bolo. Aí ele falou assim, não, tudo bem, ó, tem isso. Ele falou assim, mas eu queria até aproveitar e falar, quem que é o responsável? Que eu queria conversar com ele. Ele falou assim, não, pastor, sou eu mesmo. Eu olhei para ele e ele falou assim, pastor, você acha que eu não ia te reconhecer com a camiseta do ha-ha-ha e você acha que eu ia esquecer das suas aulas do Rema? Meu irmão, eu não lembrava do cara, o cara estava com o negócio, estava com todas as coisas, aí ele falou para mim, falou do ha-ha-ha, ele falou da aula do Rema, aí eu comecei a conversar e eu mostrei para ele, falei assim, não estou querendo nada, mas eu queria comunicar a você, para que a gente consome muito produto de vocês, mas vocês tomarem cuidado com algumas coisas de higiene e tal. Ele falou assim, não cara, pelo amor de Deus, eu vou conversar com a dona e a gente vai ver de dar um outro bolo para vocês, ou dar um desconto para te alegrar tal. Eu comecei a conversar com ele sobre essas coisas, resumo, não é? Irmão, existiam duas formas de ser feito. A forma que eu fiz, ou eu poderia ter postado no Facebook. Poderia ou não podia? Eu vou postar no Facebook, aonde não ir em Bauru. Ou postar no meu Facebook, comprei no meu aniversário, onde já se viu, pagar uma fortuna nesse bolo, e aí tem aqui um cabelo, ora o vídeo, e aí sabe o que ia acontecer, irmão? Aquele monte de gente com ira, um monte de gente carnal ia escrever embaixo, é assim mesmo, não vai mais nesse lugar, não presta, está roubando a gente, onde já se viu. Pergunto para você, irmão, quem é você? É aquele que faz o escândalo no Facebook? Ou você é aquele que faz as coisas de forma acertada? Sabe, irmão, quando você tem um determinado tipo de problema, qual é a forma bíblica de fazer? Eu vou resolver, e o quanto antes. Porque o quanto antes eu resolver, menos problema eu vou ter. Faz da forma carnal e você vai ter problema. E deixa eu falar algo para você, você até pode postar no Facebook, mas você também pode receber um processo por calúnia e difamação, dependendo do que você escrever. E aí você vai pagar mais caro do que o preço do bolo que você pagou. Agora eu vou falar, vou ir além. Já pensou se eu chego lá na loja, irmão, metendo louco, e aí era o aluno que estava lá, ele ia falar assim, nossa velho, quem era esse cara? É um cara lá na igreja, e é um cara fora da igreja. Sabe, irmão, talvez, se eu fosse uma pessoa que tivesse problema nessa área de fazer barraco, e eu não tivesse pedido ajuda para as pessoas, eu poderia estar sendo reprovado naquela situação. Sabe, irmão, se você é uma pessoa barraqueira, pede ajuda para as pessoas te ajudarem, a não ser mais. Se você é fofoqueiro, pede ajuda, porque a gente vai te ajudar. Sabe por quê? Porque atitudes assim podem acabar com o seu ministério. Atitudes assim podem acabar com a sua família. Atitudes assim podem acabar com a vida que Deus tem, e a vida que Deus tem para você é uma vida maravilhosa. Amém? Você foi edificado nessa noite pela palavra? Você continua me amando? Amém. E eu sei, querido, que se nós fizermos isso, a nossa vida vai ser uma vida maravilhosa.